Fala, galerinha! E aí, queridos? Tudo bem com vocês? Mais um assunto, orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas podem exercer 6 funções sintáticas diferentes: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. Lembra de cada um desses? Sujeito é aquele a quem um verbo se refere, ele pratica ou sofre ação. Objeto direto e indireto são complementos verbais, ou seja, eles complementam sentidos do verbo. Mas um é sem preposição, que é o direto, e o objeto indireto é com preposição. Predicativo é uma qualidade, um estado, uma característica do sujeito. Complemento nominal, ele complementa nomes. Pode ser substantivo, adjetivo ou até advérbio. E o aposto é quando ele explica o que veio antes. É um termo explicativo, tá? Que dá realce. Muito bem. Eles podem apresentar-se de duas formas, de maneira desenvolvida ou reduzida. Então, olha aí. Essas orações desenvolvidas são introduzidas por conjunções. São duas, que e se, chamadas conjunções integrantes, tá? Principalmente a que. A conjunção se você só vai ver mais nas orações objetivas diretas, tá bom? Os verbos são conjugados. Então a gente chama as orações subordinadas substantivas desenvolvidas quando elas têm na oração o seu verbo conjugado. As orações reduzidas, os verbos aparecem no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio, ou seja, ele aparece em uma dessas formas nominais e não são iniciadas com conjunção, ok? Então, lembrando, desenvolvidas começam com conjunção e tem um verbo conjugado. As reduzidas não têm conjunção e estão na forma nominal. O verbo está na forma nominal. Tem mais uma dica aí interessante. Quando você substituir a oração subordinada por um desses pronomes aí, isso, esse, essa ou disso, e aí você descobre a função sintática desse pronome, será a mesma função sintática exercida pela oração, tá? Se você substituir a oração por isso e o isso é um objeto direto, a oração subordinada também será objeto direto. Então ela vai ser objetiva direta, ok? Vamos ver isso na prática? Olha aí, primeira, a subjetiva tem o papel de sujeito. E aí eu trago duas orações. É fundamental que você vá à reunião. Olha aqui. Primeira oração, ela não tem sujeito. Primeira oração sem sujeito é fundamental. O que é fundamental? Do que eu estou falando? Esse verbo está falando de quem? Que você vá à reunião. A segunda faz o papel de sujeito da primeira. Olha aqui, essa aqui é a desenvolvida. O verbo está conjugado. Olha o segundo exemplo. É fundamental ir à reunião. Aqui na segunda eu tenho um verbo no infinitivo. Por isso eu chamo redução. Por isso eu chamo de oração reduzida. Ela está reduzida do infinitivo. Eu tenho a de cima desenvolvida e a de baixo reduzida. Olha aí o esqueminha. Oração principal em azul, oração subordinada em vermelha. Ela é oração subordinada substantiva, subjetiva. Lembra da dica do isso? Olha aí. É fundamental isso. Isso o quê? O que é fundamental? Isso é fundamental. Tá? Próximo exemplo. Importa que ele diga a verdade a ela. O que importa? Ó, eu não tenho sujeito na primeira. Importa que ele diga a verdade a ela. O que importa é isso. A primeira é desenvolvida. A primeira é desenvolvida. A segunda é reduzida. Vamos ver. Importa ele dizer a verdade a ela. Lembra que eu falei? A desenvolvida começa com conjunção sempre. E o verbo está conjugado. Aqui, na reduzida, não tem conjunção iniciando a subordinada e o verbo está sempre numa forma nominal. Mais uma vez, eu tenho o verbo aqui no infinitivo, ok? Então, olha o esqueminha aí. Oração principal e oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela faz o papel de sujeito da primeira.
Tá aí, importa isso. O que que importa? Isso. Isso importa. Eu tenho sujeito e verbo, ok? Dica sobre orações subjetivas. As dicas são essas. A estrutura da oração principal ela se dá das seguintes formas. Ela não tem sujeito, a oração principal nunca vai ter sujeito, para que a segunda seja subjetiva. Tem um verbo de ligação, mais um predicativo, é o caso aqui do primeiro exemplo. Ou ela pode ter o verbo na voz passiva, tanto sintética quanto analítica, ou ela tem verbos na terceira pessoa do singular, alguns verbos específicos. Então aqui, ó, importa está na terceira pessoa do singular. Não tem sujeito, então a segunda faz o papel de sujeito da primeira. Essas são algumas dicas para que você identifique a subjetiva, ok? Segundo caso, oração objetiva direta. Ela faz o papel de objeto direto. Exemplos. Eles desejam que vivam felizes. Eles desejam viver felizes. Diferença de uma para outra. A de cima é desenvolvida. Começa com conjunção e tem o verbo conjugado. A segunda é reduzida. Não tem conjunção e o verbo está no infinitivo, nesse caso. Olha aí, oração principal em azul, oração subordinada em vermelho. Objetiva direta porque ela complementa o verbo do... Perdão. Ela complementa o sentido de um verbo. Portanto, ela é um complemento verbal. Complemento verbal, eu falei, é objeto direto e objeto indireto. Nesse caso, eu não tenho preposição entre o verbo e o complemento. Se eu não tenho preposição, o verbo é transitivo direto, então o objeto é direto. Eles desejam isso. Desejam o quê? Isso. O isso faz o papel de objeto direto, então a oração também faz papel de objeto direto, ok? Segundo exemplo. Viram se ela foi ao shopping? Viram-na indo ao shopping. A primeira é desenvolvida, a segunda é reduzida. Então veja, eu comecei aqui com uma conjunção, agora não a que, mas a se, e o verbo está conjugado. No segundo exemplo, eu tenho uma oração subordinada sem conjunção e o verbo está no gerúndio. É também uma forma nominal. Pode estar no particípio, no gerúndio ou no infinitivo, ok? Então, pergunta. Oração principal e subjetiva. Subjetiva não, e substantiva. Viram isso? Viram o quê? Isso. Objeto direto. Então, a oração também tem papel de objeto direto. Se você substituir e encontrar a função sintática do pronome, vai ser a mesma da oração que você substituiu, tá? Essa dica é importante. Dica da objetiva direta. A estrutura da oração principal sempre será sujeito mais verbo transitivo direto, ok? Para que o objeto seja direto. Passando adiante, objetiva indireta. Ela faz o papel de objeto indireto. Qual é a diferença? Você sabe, é a preposição. Então, olha só. Necessitamos de que seja dedicado. Quem necessita, necessita de algo. Necessitamos de quê? De que seja dedicado. Se eu substituir essa oração, a segunda, por um substantivo, por exemplo, necessitamos de ajuda. Você sabe que de ajuda é o objeto indireto. Só que nesse caso eu substituí um substantivo por uma oração, porque eu tenho outro verbo. Então a oração inteira faz o papel de objeto indireto. Então tá aí, a primeira é desenvolvida e a segunda é reduzida. Ó, necessita de ser dedicado. Espera aí, necessita ser dedicado, não? No nosso dia a dia, a gente usa verbos que exigem preposição de maneira errada. Sempre que você usar o verbo necessitar, você precisa da preposição, tá? Por isso que às vezes soa estranho porque a gente não está acostumado. Então, necessita de ser dedicado, tá bom? Não esqueça da preposição. O verbo necessitar é transitivo indireto sempre. Então, sempre que o usarmos, precisamos colocar preposição. Então, aqui em cima é desenvolvida, começa com a conjunção depois da preposição, né? E aqui embaixo tem preposição porque
é indireto e não tem conjunção. As reduzidas não têm conjunção. E o verbo está no infinitivo. Substituindo, eu tenho aí, ó, necessitamos de quê? Disso. Perceba, o disso é a preposição de mais o pronome isso. Necessitamos disso. Segundo exemplo, eles entregaram aos que tinham pedido. Eles entregaram a quem? Quem entrega, entrega a alguém. Entregaram aos que tinham pedido. Entregaram a esses. O verbo entregar, ele é bitransitivo, mas aqui eu só tenho o objeto indireto. Entregaram a esses. Olha a preposição aqui. O a esses, esse termo aqui com esse pronome faz o papel de objeto indireto, substituindo essa oração. Então, a minha oração também será objetiva indireta, ok? Mais um exemplo aqui de desenvolvida. Eu gostei de que tenham vindo. Sujeito, verbo transitivo indireto, quem gosta, gosta de alguém, gosta de alguma coisa, sempre tem preposição. De que tenham vindo. Segunda oração, porque o verbo está aqui. Oração principal, oração subordinada. Gostei disso. Aí, preposição de mais isso. Objeto indireto. Dica da oração objetiva indireta. A estrutura da oração principal sempre será sujeito mais verbo transitivo indireto. Ok? Aqui é o sujeito oculto, né? Seguindo adiante, completiva nominal. Ela tem o papel de complemento nominal. E aí não complementa mais verbo, complementa nome. Primeiro exemplo. Tenho fé de que serei aprovado. Tenho fé de ser aprovado. Mais uma vez eu tenho a primeira desenvolvida e a segunda reduzida. Tenho fé de que serei aprovado. Agora, olha para mim, presta atenção. Tenho fé em quê? Ou fé de quê? Vamos lá. Eu tenho a primeira oração, tenho fé. A segunda está complementando o verbo tenho ou o nome fé, o substantivo fé? Fé. Tenho, eu, sujeito oculto, tenho fé. Aqui eu já tenho um sujeito, eu já tenho um verbo e já tenho um complemento dele, é o objeto direto do verbo. O que vem depois complementa o sentido desse nome, desse substantivo fé. Então, olha aí, oração principal e a oração subordinada. Vamos substituir pelo pronome. Tenho fé nisso. Tem fé em quê? Fé de que serei aprovado. Olha aí, o nisso está substituindo essa oração. E o nisso complementa o substantivo. Quem complementa nome é complemento nominal. Por isso, essa oração é a subordinada substantiva completiva nominal. Só precisa colocar sempre OSS ou oração subordinada substantiva. Não. Desde que você entenda e lembre de que ela é uma substantiva. Porque se você não lembra, tem 3 tipos de orações subordinadas: adjetivas, adverbiais e substantivas. Você precisa lembrar que a completiva nominal, assim como as outras que estamos vendo nessa aula, são substantivas, ok? Então eu tenho de cima aqui, ó, desenvolvida, e a segunda eu tenho ela reduzida no infinitivo, certo? O verbo está no infinitivo e não tem conjunção. Detalhe importante, sempre que for completiva nominal, terá também preposição, porque complementos nominais sempre se iniciam com preposição, tá? Para não confundir com objetiva indireta, que também sempre tem preposição, você precisa entender que a completiva nominal ela complementa o sentido de um substantivo, de um nome. E a objetiva indireta complementa o sentido do verbo, lembra? Uma é complemento verbal e a outra é complemento nominal. Outro exemplo. Ele ficou receoso de que perdesse. Ele ficou receoso de perder. Receoso é ficar com medo, né? Ou ficar acanhado. Olha só. A primeira é desenvolvida. Ele ficou receoso de que, conjunção, perdesse. Verbo conjugado. Ele ficou receoso de perder. Não tem conjunção e eu tenho o verbo no infinitivo. Por isso ela é reduzida.
Substituindo aqui, ó, tem a estrutura, a oração principal e a oração subordinada. Ficou receoso de quê? Veja, mais uma vez, eu tenho um sujeito, tenho um verbo e tenho um complemento. O que vem depois não é complemento verbal, é complemento nominal, porque está complementando o sentido do adjetivo receoso. Ok? Então, lembrando, complemento nominal, ele complementa nomes e não é só substantivo. São substantivos, adjetivos e advérbios. Ok? Dicas para você identificar as completivas nominais. Primeira dica: as orações subordinadas completivas nominais, elas sempre são iniciadas por preposição. Na estrutura da oração principal, tem duas dicas para você. Pode ser sujeito mais verbo mais complemento, é o caso da primeira. Sujeito oculto, mais o verbo e mais o complemento. Ou ele pode ser um sujeito com um verbo de ligação e um predicativo. Aqui é o caso do segundo exemplo. Ele, sujeito. Ficou, verbo de ligação, porque demonstra estado. Não é verbo de ação. Receoso, adjetivo. Lembra quando eu tenho um predicado nominal? É quando o predicado complementa o sujeito. Ele dá uma característica ao sujeito. Por isso é predicado nominal. E quando eu tenho um complemento desse nome que está aqui, eu tenho um complemento nominal. Então, duas dicas aí da oração principal. Como elas se estruturam para que a oração subordinada seja completiva nominal. Seguindo, predicativa. Ela faz o papel de predicativo do sujeito, ou seja, ela caracteriza o sujeito. Bom, para que ela seja predicativa, já fica a dica. Sempre estaremos com um verbo de ligação na oração principal, ok? Primeira oração, o meu desejo é. Segunda oração, que eu seja aprovado. A segunda complementa ou faz um papel de característica, de predicativo do sujeito. Qual é o sujeito? O meu desejo. O é um verbo de ligação. E como o nome já diz, ele apenas liga o sujeito ao predicativo. E aí eu tenho a primeira desenvolvida e a segunda reduzida, do infinitivo. O meu desejo é ser aprovado. Desenvolvida com conjunção, verbo conjugado. Segunda, reduzida, sem conjunção e o verbo no infinitivo. A oração principal, oração subordinada. Vamos substituir? Nosso desejo é isso. Ou meu desejo é isso. Meu desejo, nosso desejo, sujeito, verbo de ligação. O que vem depois do verbo de ligação é predicativo do sujeito. Então, se eu substituir, dá certo. A função sintática é a mesma. Outro exemplo. A aluna parece que entrou com sono. A aluna, sujeito, parece, tá vendo que as orações principais são as mesmas, na desenvolvida e na reduzida? O que diferencia é a estrutura da segunda oração. Então, mais uma vez aqui, ó, oração principal e a subordinada vem aqui. A primeira, a aluna parece que, tem a conjunção, porque é desenvolvida, entrou, verbo conjugado, com sono. Segunda, a aluna parece ter entrado com sono. Perceba, não tem conjunção. E eu tenho aqui uma locução verbal. Ambos os verbos estão nas formas nominais. Um no infinitivo e o outro no particípio. Substituindo pelo pronome, fica assim. Ela parece isso. A aluna parece isso. Parecer, nesse caso não, parecer é um verbo de ligação. E o que eu tenho depois de verbo de ligação sempre será um predicativo do sujeito. Ok? Dicas para a oração subordinada, substantiva, predicativa. A estrutura da oração principal sempre terá sujeito mais verbo de ligação. Por quê? O que vem depois é predicativo. Ok? Sempre. Sujeito mais verbo de ligação. Vamos lá. Nossa última oração, a sexto tipo é apositiva.
ela faz o papel de aposto, e essa é a mais fácil. Sempre que você tiver a primeira oração, a oração principal, finalizada com 2 pontos, quer dizer que a segunda é a positiva, ok? Mas cuidado, tem que ter um verbo na segunda para ser oração, para ser período composto, tá? Já dei a ordem, que façam as tarefas. Essa é a desenvolvida. E a reduzida está assim, já dei a ordem, fazer as tarefas. Ok, então eu tenho aí ó, a oração principal e a oração subordinada. Se eu substituir, eu tenho assim, ó, dei a ordem, 2 pontos, essa. Essa é a ordem. Estou explicando qual é a ordem. E aposto explica, lembra? Então, olha só, na desenvolvida eu tenho o início com a conjunção, tenho o verbo conjugado. Na reduzida, eu não tenho conjunção e tenho o verbo no infinitivo. Sempre finalizando ao principal com 2 pontos, tá? Não se esqueça disso. Para ser a positiva tem que ser assim. Mais um exemplo. Temos um alvo, que passemos no Enem. Aqui a reduzida agora. Temos um alvo, passar no Enem. Mais uma vez, a desenvolvida, ela tem a conjunção e o verbo está conjugado. A reduzida, ela não tem conjunção e o verbo está na forma nominal infinitivo. Substituindo, temos um alvo, esse. Sempre tem 2 pontos e tem uma oração depois, é oração subordinada substantiva apositiva. Dica para essa oração. A estrutura da oração principal, sempre terminada em 2 pontos. Ok? Fácil, fácil. Essa é a mais fácil, é que os alunos mais gostam. Seguindo adiante, hora da revisão. Vamos lá, vamos identificar orações subordinadas substantivas nos quadrinhos. O inimigo se aproxima. Parece que estaremos numa desvantagem de 10 para 1. Então sugiro que nos desaproximemos. Olha aí. Primeira não tem porque é um período simples, né? Só tem um verbo. Olha aqui o segundo balão. Parece que estaremos numa desvantagem de 10 para 1. Primeira coisa, localiza os verbos. Tenho 2 aqui, ó. Parece e estaremos. Opa! Primeiro, oração principal. Parece. Parece o quê? O que parece? Parece que estaremos numa desvantagem de 10 para 1. Comecei com conjunção, então eu tenho oração desenvolvida. Parece que estaremos. Percebeu? O que parece? Eu tenho sujeito na primeira? Não, não tem sujeito. Lembra que a primeira tem uma regrinha da subjetiva, que se a oração principal, tiver um verbo na terceira pessoa do singular e não tiver sujeito, a segunda fará o papel de sujeito. Então já encontramos uma, ó, oração subordinada substantiva subjetiva. Está aqui no segundo balão. Segundo quadrinho. Então, sugiro que nos desaproximemos. Opa! Então, sugiro. Primeiro verbo, primeira oração. Sugiro o quê? Que nos desaproximemos. Olha, então sugiro isso. Sugiro o quê? Opa, quem sugere, sugere alguma coisa, percebe? A segunda oração não está complementando o sentido do verbo sugerir? Quem complementa verbo é complemento verbal, não é? Exatamente. Então, último quadrinho, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Percebeu? É fácil, você agora vai olhar as orações com outros olhos. Segundo quadrinho. Filhos, que oferecer a mamã no seu dia? É bom ir pensando. A mercearia Manolo sugere o seu grande sortido de sabões, panos de chão e etc. Que presente, hein? Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Tinha que ser da Mafalda. Vamos lá, pessoal. Filhos, que oferecer a mamãe no seu dia? Bom, aqui eu só tenho uma oração simples. É bom ir pensando. Opa, essa oração aqui é período composto aqui. Essa frase é período composto. É bom. Primeira oração. O que é bom? É bom ir pensando. Eu tenho uma redução aqui, ó, de infinitivo, tá vendo? A segunda não começa com conjunção. Mas é período composto, eu tenho 2 verbos. Então, olha só, é bom. Eu começo com verbo de ligação e depois eu tenho um predicativo. Isso é uma regrinha da subjetiva, lembra?
Às vezes ela vem com verbo de ligação e um predicativo na oração principal. Aí a segunda faz o papel de sujeito da primeira. Ir pensando é bom. Percebeu? Então eu tenho aqui uma oração subjetiva. Beleza. A Mercearia Manolo sugere o seu... Bom, aqui eu tenho um período simples. Aqui eu tenho outra oração. Vamos lá. Outra frase. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Opa! Cadê os verbos? Não se esqueçam. Primeiro verbo. Segundo, de que uma mãe cansada bate com menos força. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui. Não se esqueçam. Quem se esquece de alguma coisa, de alguém. Esquecer de quê? De que uma oração... uma oração. De que uma mãe cansada bate com menos força. Olha aí. Não se esqueça disso. Esse disso complementa o verbo e tem preposição. De mais isso. Objeto indireto. Então a segunda é oração subordinada substantiva objetiva indireta. Eu tenho aqui um verbo transitivo indireto, começa com preposição, tem conjunção e aí tem o complemento verbal chamado objeto indireto. Ok. Mais alguns exemplos. Você não pôs molho bastante no macarrão. Tudo bem. Você pôs demais, agora precisa pôr mais macarrão. Pronto, está satisfeito? E o pior é que a sobremesa é pêssego com creme. Vai dar ruim. Vamos lá. Primeiro, você não pôs molho bastante. Aqui só tem um verbo, não interessa. Tudo bem. Você pôs demais, agora precisa... Não, também não. Período simples. Pronto, está satisfeito? Período simples. Olha esse último aqui, ó. E o pior é que a sobremesa é pêssego com creme. Opa, tem alguma coisa aí. Verbos. E o pior é. Tá aqui o primeiro. Que a sobremesa é pêssego com creme. Opa, tem dois verbos aí. Não interessa se são iguais. Tem dois verbos. Tem sujeito na primeira? Vamos ver a oração principal. E o pior é. Tem sujeito. Qual é o sujeito? Pior. Pior é o sujeito. E o pior é, opa, sujeito com verbo de ligação. Matei. Sujeito com verbo de ligação. O que vem depois? Predicativo. E o pior é isso. Sujeito, verbo de ligação. E o que vem depois? Só pode ser predicativo, ok? Então eu tenho aí oração subordinada, substantiva, predicativa. Sem erro, sem medo. Último quadrinho. Estou me sentindo sempre deprimida, com sentimento de desespero e sem esperança, doutor. Aqui está uma receita que vai lhe dar alívio imediato. O doutor disse que você deve partir para invadir a Inglaterra imediatamente. O marido longe de casa. Ok. Vamos ver a primeira. Estou me sentindo sempre... tem um verbo aqui. Estou me sentindo sempre deprimida. Só tem esse. Período simples. Olha aqui a segunda. Aqui está uma receita que vai lhe dar alívio. Opa! Tem coisa aqui, ó. Aqui está uma receita. Oração principal. Começa a segunda agora. Que vai lhe dar alívio imediato. Tá vendo? A segunda inicia com o verbo conjugado e tem outro aqui no infinitivo. Tem uma locução verbal. A primeira. Aqui está uma receita. Vamos analisar essa primeira. Aqui está, eu tenho um sujeito aqui indeterminado, está uma receita. Sujeito, e aqui eu tenho um complemento. Aqui está uma receita que vai lhe dar alívio imediato. Opa! Quem vai dar alívio imediato? É a receita? Sim. Então, essa última frase, essa última oração complementa o quê? Receita. Percebeu? Não está complementando o verbo estar. Está complementando o sentido da receita, que é um substantivo. Aqui está uma receita que vai lhe dar alívio imediato. Pronto, cheguei. Objetiva. De onde é isso? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O doutor disse que você deve partir para invadir a Inglaterra imediatamente. O doutor disse, oração principal, que você deve partir, oração subordinada.
tem a segunda oração aqui. O doutor disse, o doutor é o sujeito. Disse, quem diz alguma coisa. Disse o quê? Disse isso. Objeto direto. O doutor disse que você deve partir. Pronto, fechei. Objetiva direta. Simples, fácil, bem tranquilo. Para fechar, pessoal, eu trouxe aqui um mapa mental para sintetizar esse entendimento. Aquelas regrinhas, as dicas que eu coloquei lá, tem aqui também, tá? De forma mais explicadinha. Aqueles verbos de terceira pessoa específicos estão aqui na subjetiva. Eu tenho exemplos aqui para você visualizar. Cada subordinada segue a seta que você vai encontrar aqui a descrição de cada uma. Resumindo, as orações subordinadas substantivas exercem função sintática de sujeito em relação à oração principal, de objeto direto em relação à oração principal e assim por diante. Essas 6 funções sintáticas. Tudo isso em relação à oração principal. Tudo bem? Para fechar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Olha para cá. Eu tenho aqui 3 orações. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha essa primeira aqui. Alegrei-me. Oração principal. Quando me disseram. Essa aqui é subordinada à primeira, certo? Mas ela não é substantiva, lembra? Ela está me dando uma ideia de tempo, uma circunstância de tempo. Então, essa segunda oração, quando me disseram, ela é subordinada adverbial temporal, tá? Agora, eu falei para você que se tivermos mais de 2 orações na frase, a primeira é a oração principal da segunda, a segunda torna-se a oração principal da terceira e assim por diante. A segunda, que foi subordinada adverbial temporal em relação à primeira, ela agora é principal da terceira. Então, olha só. Quando me disseram, 2 pontos, vamos à casa do Senhor. A terceira, em relação à sua oração principal, né, que é a segunda da frase, é o quê? 2 pontos, aposto, apositiva. Perfeito, é isso aí. Percebeu? A mais fácil eu deixei para o final para você. Galerinha, é isso. Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima.